Vihinu Adonai Eloheinu aleinu masiadenu konenehu aleinu masiadenu konenehu. Anashim e Karim, agora vamos falar um pouco da Parashá Korach, que é a Parashá Kodem, e a importância dessa Parashá. Qual é a importância de cada Parashá? Mas a importância dessa Parashá, de forma precisa, é que nós temos consciência que não tem como fazer uma rebelião contra aquilo que é dito ou dado por Deus, né? Como os seus reais líderes. Infelizmente, desde que o mundo é mundo e a Torá sempre ela é algo que ela se renova em renovato est, como se encontra no latim, e o próprio Lavoisier na química fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas infelizmente, desde a época de Moshe Rabbeinu, quando ele enfrentou Korach, que era um tzadik, ele tinha um nível de conhecimento muito alto, tanto é que a gente encontra Mizmor Lebnei Korah, um salmo para os filhos de Korah, porque eles fizeram Teshuvah, mas Korah, ele tentou fazer uma rebelião contra Moshe Rabbeinu. Muitas das vezes a gente encontra pessoas que não aceitam quem outra pessoa ou outro grupo vai tomar uma liderança e tentam destituí-lo. Infelizmente, assim como Korah, um buraco se abre e eles são tragados por esse buraco, porque parte da escolha não é nossa, mas é dele, o santo, bendito seja o seu nome. Então a gente encontra, primeiro, na Parashá Korah, faz questão de falar quem é Korah. Vaikar Korah ben Itzhar ben Kehat ben Levi vedatan aviran benei Eliav beno ben Peleg benei Reuven. Fala que ele era de uma linhagem muito especial, inclusive era filho de Isaac, filho de Kehat, filho de Levi, né? Ele pegou Datan e Aviram, os filhos de Eliav e filhos de Pelé, descendentes de Reuven. Para quê? Para confrontar Moshe Rabbeinu. Olha a rebelião. Vayakmu lifnei Moshe ve'anashim bnei Israel hamishim u'mataim nasiedat kerie moad anshei sham. Ele pegou líderes do homem Israel, exatamente 250, para tentar fazer uma assembleia, uma junção para repugnar a liderança de Moshe Rabbeinu, o que deixou Moshe Rabbeinu um pouco triste, né? O Rashi, ele traz para a gente, e ele traz as palavras do Sanhedrin, e também como a gente encontra no Midrash Tarhumá, né? Aliás, Moshe lhe disse em relação a roupas, do que ele se vestiu, em tudo, boa parte do Marlock, ou seja, a discussão se deve à questão do Tehelet, que hoje em dia a parte de Israel usa em relação ao tzitzit, mas ele diz que todo a camisa, né, tudo aquilo teria que ser Tehelet, seria azul turquesa, né, não somente os tzitziot, não somente as franjas. Mas algo muito interessante, e aí eu faço questão de fazer um adendo muito pertinente. Poucas pessoas estudam as Haftarot. A Haftará são as porções dos nossos Nevim, dos nossos profetas. E eu recomendo grandiosamente para cada um de vocês que aqui nesse momento escuta. Cada Nevi que corresponde a Parashá tem uma correlação total. Por exemplo, na Parashá anterior, como em hebraico Kodem, nós temos Shlach Lecha, e porque Lecha envia para ti, não foi Boreolam que enviou os 12 espiões, mas foi Moshe Rabbeinu. Mas na Haftará de Shlach Lecha tem que Yehoshua ben Nun, que foi aquele que recebeu a tradição de Moshe Rabbeinu, ele envia mais 2 espias para a tomada de Jericó. E é interessante que um dos espias era Pinchas, que também é traduzido como Finéias ou Pinéias ou Pinechas, e nada mais, nada menos do que é o início da caminhada de Eliyahu Hanavi. Mas nessa parashá, muito interessante, na Haftará, nós temos um adendo
que logo no 16º capítulo, no Passuque número rei, ou seja, número 5, nós temos algo muito interessante. Moshe escutou e caiu sobre sua face. Ele ficou triste de toda aquela rebeldia e rebelião que o grupo se reuniu, não queria seguir a liderança de Moshe Rabbeinu. Infelizmente, isso se repete muito nos dias de hoje. E ele falou a Cora e a todos os seus companheiros, dizendo: pela manhã, Deus fará conhecido quem é o seu e quem é sagrado. Ele atrairá para perto dele e ele atrairá para aquele que escolheu para perto de si. A grande questão disso, eles fizeram um teste em relação a Korbanot, em relação a incensos, etc. Mas aqueles que testam as lideranças, se não for uma liderança real, se for uma liderança tentar tomar, é como a palavra mentira, o sheker, que é a diferença de emet. Ela cai, com o tempo ela cai. Por isso a importância de respeitar as lideranças judaicas, os nossos Rahamim, que é uma toladá, ou seja, uma variação de que Buda Baen de honrar pai e mãe, né? E vamos passar direto agora para Haftarah Korah, que é Shmuel. E é interessante que o Shmuel, ele é o Tikkun, ou seja, a retificação de Korah. Poucas pessoas sabem, mas o Shmuel é um descendente de Korah. Então, parte dessa rebeldia de Korah porque ele conseguiu, com uma nevoá, ver uma importância muito grande no seu caminho. Entretanto, a nevoá é uma coisa, a interpretação é outra. Ele interpretou errado, ele pensou que ele seria a liderança. Na verdade, por um período, Shmuel foi a liderança, e eu vou mostrar para cada um de vocês o Tikkun de Shmuel em relação a Korah. Bom, primeiramente, a gente vai logo, Shmuel 1, no 11º passuque, no verso número 4, Shmuel disse ao povo: Deus fez milagres através de Moshe e Aharon. Ou seja, ele, como sendo um descendente de Korah, ele faz questão de mostrar para o povo que Kadosh Baruch Hu fez os milagres ligados a essa liderança e trouxe seus pais da terra do Egito, ou seja, retirou eles da escravidão, isso é o Pshat, e o sodo mais profundo, que retirou deles toda e qualquer restrição. Todo aquele que segue o caminho da Torá, retira-se a restrição. Agora levanta-se e eu argumentarei com vocês. Ou seja, agora saiam desse estado de marasmo, desse estado de letargia que vocês estão, saiam desse caminho e em respeito aos atos justos que ele fez a você e a Israel, os antepassados. Foi quando Shmuel chamou a Israel para seguir o caminho dele através de Moshe e Aharon. Vayomer Shmuel el Adonai asher asa et Moshe et Aharon ve'asa ele avotechem eretz Mitzrayim. Outro dado interessante, que o povo ele implorou para que eles tivessem um rei, uma liderança, um rei. E Shmuel teve que passar por isso. Em contrapartida de Korah, que tentou impor a sua liderança, o povo impôs uma necessidade de um rei no momento que se passou por um período de juízes, de Dayanim. Tá? Então, assim traz no Passuque, número 12, vocês viram que Nahash, o rei de Amon, veio sobre vocês. Vocês me disseram: nós não queremos o juiz que nos lidere para a guerra, como na época de nossos pais. Na época dos nossos pais faz uma referência exatamente àquela geração. Mas queremos que o rei que governe sobre nós nos lidere na guerra, mas vocês foram tolos, porque Deus, seu Deus, é o seu rei. E Shmuel mostrou que, na verdade, não é um ser de carne e osso, ou qualquer outro ser de carne e osso que eu ou um grupo escolher que vai representar Israel. O nosso real rei é o santo, bendito seja o seu nome, ele é o rei. Mas agora vocês têm o rei que escolheram, aquele por quem vocês pediram a Deus e agora consentiu como ele fosse apontado um rei sobre vocês.
E por fim, o Shmuel, ele acalma a Israel e traz algo muito interessante. Aqui é a conexão de Shmuel com Shaul, né? Que foi o primeiro rei de Israel. Muito interessante. כי לא יטוש אדוני את עמו באהבו, שמו הגדול כי הואיל אדוני לעשות את חילם. Pois Deus não abandonará seu povo pelo seu grande nome, visto que será uma profanação do seu nome ele abandonar vocês. Porque todo mundo sabe que desejou fazer de vocês o seu povo, independente de todo o erro, a importância da Teshuvah, inclusive a Teshuvah daquela geração, daquelas pessoas, o próprio Shmuel fazendo um tikkun em relação a Korah. E Shmuel traz no verso número 20, não temam, vocês já fizeram todo esse mal, mas não se afastem do caminho de Deus. Sirva a Deus com todo o seu coração e todo pecado será perdoado. Com leve tachó, com todo o seu coração. ויאמר שמואל את חיין תיראתם עשיתם את כל חרען הזאת אך אל תסורו מהרי אדוני ואבותיכם את אדוני בכל לבבכם. Aonde a gente encontra mais uma vez com todo o teu coração no Shema Israel. Isso é a Kavaná que nós temos que ter. Em relação a Kavaná, também em relação a Parashá Korah, eu faço uma questão de sempre buscar, além da Parashá, ver um adendo de algum Raham. E eu gosto muito do Ben Ishai, então vou compartilhar com vocês aqui algo muito interessante. Esse é um livro do Ben Ishai que é referente às Haftarot. Ben Ishai Alachot e Miftachot, ou seja, com chaves ligadas a Parashiot. E essas Parashiot são da Torá aqui do Chá. Na Parashá Korah, Ben Ishai, né? Yosef Chaim de Bagdá traz para a gente Velachei, Ashurra e, portanto, na mesa Shehu Dugma, nós temos o exemplo que a mesa é o Misbeia, Shema Krivinha Lavime Korbanot, e essa mesa Shurran que a gente se alimenta, ela é como a gente estivesse oferecendo Korbanot para Kadosh Baruch Hu, em Onsin Alav Birkat Azimu. E tem aqueles que não fazem Birkat Azimu, é importante fazer Pachot Mesheloshande Niforash Bedrevei Rabbeinu Ha'ari Zer Tzadik Livraha. E como consta as palavras do Ari Rakadosh Zer Tzadik Livraha, tem 3 pessoas que pode fazer, se deve fazer. Bechá também a mitzvot Parashá Ekev, ele fala que ele cita sobre a Parashá Ekev em nome do Ari Rakadosh Veze ele shonou daqui a Sitrachara Omeda Lashurra, aquele que come numa mesa, não fala palavras de Torá, ou come numa mesa, tem 3 Yehudim, 3 pessoas, 3 judeus estão reunidos e não falam palavras de Torá, e não falam Zimun, eles, na verdade, essa mesa, ela está conectada, é uma mesa de Sitrahara, é como se a pessoa estivesse fazendo um korbanot para Sitrahara, fazendo um sacrifício para Sitrahara. Kanas, Kaba, Zoa, Parashá Terumá, assim traz a porção semanal do Zoa de Terumá. Ve'achoaz, Lish, Lot Ater, Meshaz, Emanim, Ubiparash, Bechiot, Ave, Adan, Yachid, Ve'en, Shan, Shloshan, Ashim. Agora, se a pessoa está sozinha, está comendo ou não está com 3 pessoas, que daí levarei Birkat Zimun, que não isso é óbvio, é notório que ela não precisa fazer Birkat Zimun. Birkat Zimun Mesalek, Mesitra Haramishun, Kanas, Kabe, Parashá, Balak. E na Parashá Balak, no Zohar Kodesh, fala sobre essa questão também dos imundos, tem 3 pessoas e não se falar. Nas palavras do Yanuka, que consta que é a criança grandiosa e especial. Adkan Leshono Enshan Yelpi Be'amu Nimtza Muvaheit Lama Tzarich Shlosha Bnei Adam Levarech Zimun Kidei Lichod Nasitra Chara Vehareihi Mamash Kemo Shenyan Avodah Shetzarich Shlosha Bnei Adam Lihud Aklipot. Como são 3 pessoas que precisam para fazer Zimun, são 3 clipot, são 3 cascões que se retiram das pessoas, do ambiente, do local, através do ato de fazer o Zimun. Assim consta e traz o Rabbeinu
Yosef Haim de Bagdá, Kohanim, Levi, Israelim. E esse número 3 se refere a Kom Israel, os Kohanim, os Levi, os Israelim. Mesiat Dishmaya, com temor aos céus, Ata'an Shapi, Lama, Merura, Bodeno, Zezek, Kol, Hamevarech. Todo aquele se consta e se pergunta, questiona, e com esse questionamento se responde os nossos sábios. Todo aquele que faz a brachá do Birkat Hamazon com kavaná, bekavaná em bolo, aflo, tzetzarif lasaref, katzaneve shalosh leshonot eloch keneged shalosh klipot, askarot. Qualquer tipo de lembrança maléfica se retira também, até se a pessoa fizer sozinho. A força da pessoa, a força da brachá. ובזה מובא למח ברכת המזון מהתורה היא 3 ברכות שהוא כנגד ביטול 3 קליפות הנזכרות. E aqui tem uma lembrança, uma conexão que o Birkat Hamazon, a brachá que se faz posterior àquele que come pão, ela é deoraita, ela está na Torá. E nós tivemos um acréscimo, assim consta no Maseret Brachot, o acréscimo da quarta brachá do Birkat Hazimon, do Birkat Hamazon. E nessa quarta brachá, a gente tem uma brachá, depois de fazer toda a purificação da limpeza dos 3 klipot que se caem, inclusive quem faz o Zimon e quem está presente naquele Zimon também. E a quarta brachá vem fortalecer isso, mas מניחים כלידי לקנן השולחן בעת בברכת המזון בחיינו כדי לשור התאהזו הקליפות שם כי אין כלים ריקים ולכן כל דבר ריקן יהיה לכם אחיזה בו יותר שבו דומה לכם. Então, se recomenda, é algo muito especial. E certa vez eu estava na casa de alguns amigos que são halabim, são judeus sírios, e junto comigo tinha 9 pessoas, e um dos habibs levou uma criança pequena, menos de bar mitzvah, e ficou uma dúvida se fazia ou não se fazia o Eloheinu, né, no momento do Zimum. E um dos habibs, ele segue tanto o Maran Yosef Karo, o Shulchan Aruch, também como ele estuda a Ben Ishai. Ele trouxe inclusive esse passuque que eu vou ler para vocês nesse exato momento. Kata shegia leonea paotot shehu keven tesha ine maran Yosef Karo zeher sadik livracha pasaka de mitzaref lezimum uvimorech katuv dinahagu shelo letzarfu ad shehi gadol mamash. Mesmo que a criança esteja presente, tenha 9 pessoas, e pergunta se precisa, não precisa fazer o complemento de Eloheinu, na verdade é Eloheinu, né? Ou seja, contar a criança como uma 10ª pessoa. Esse é o costume do Rav Sarfu Ad Sheye Gadol Mamash Nahagu Kizvara. Inclusive esse é o costume dessa opinião do Maran. Maran Shulchan Aruch, que é o Maran Yosef Karo, Zeher Sadik Livracha, Mikoma Kontov, Shehita Adlu, Letzaref, Gadol Mamash, Vekach, De Efsha. Então é permitido, é possível, que interessante. Então é quando uma criança, naquele momento, ajuda um grupo de pessoas a aumentar a potência de uma brachá, no caso de Eloheinu, que é Eloheinu. No Zimon ele passa a constar no Zimon. Da mesma forma, também todo aquele que participa do Zimon, ele tem uma força muito grande, e aquele que participa do Zimon, que responde o Zimon, que está presente aqui, né? Porque você pode responder o Zimon, mas está longe, está distante. Mas aquele que faz isso com kavaná, ou seja, com consciência, traz para si muitas brachot. Só coisas boas e uma semana com muita alegria.